Vencendo o medo das provações. Nesta oportunidade, não vamos nos referir ao medo como uma natural emoção do ser humano, alertando sobre perigos reais, mas ao medo que se caracteriza por uma sensação angustiosa quanto ao futuro, à saúde ou à conjuntura, sob a qual essa opressiva sensação de medo, muitas vezes paralisante, é um espírito que não nos foi dado por Deus, conforme nos ensina Paulo em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Quando não estamos focados em Cristo, esse espírito do medo ou de covardia surge e nos aflige, porque atentamos no problema que vivenciamos, mas não na grandiosidade de Deus, na sua fidelidade. E no Salmo 23, versículo 4, está escrito: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Em Provérbios, capítulo 29, versículo 25, lemos: o receio do homem lhe arma laços, mas o que confia no Senhor está seguro. João, em sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 18, escreveu: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. O autor de Hebreus, no capítulo 2, versículos 14 a 15, registrou: e, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrou todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. O medo nos aflige quando, desviando o foco de Cristo, nos impressionamos com as carrancas de gigantes que nos ameaçam. Devemos alimentar nossa fé, que nos foi dada por Deus, com sua palavra, pois ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, conforme Romanos, capítulo 10, versículo 17. As provações ou tribulações pelas quais Deus nos permite passar são seu processo didático para exercitar nossa fé, tornando-nos pacientes. Assim, continuemos nossa reflexão compartilhando os versículos bíblicos que se seguem. Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, conforme 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Vários exemplos de medo encontramos na Bíblia em personagens como Elias, quando depois de uma grande vitória aniquilando os profetas de Baal, fugiu, sentindo-se desanimado e sozinho, temendo pela própria vida, pois julgava que ficara só ele, porque os filhos de Israel deixaram a aliança com Deus, derrubaram seus altares e mataram seus profetas à espada,
e o procuravam para matar, conforme 1 Reis, capítulo 19, versículo 14. Deus disse a Elias que deixou ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou, conforme 1 Reis, capítulo 19, versículo 18. Pedro também foi alcançado pelo medo, conforme Mateus, capítulo 26, versículos 69, 69 a 75, quando, temendo as consequências de confessar sua fidelidade a Cristo, o negou 3 vezes. Os discípulos de Jesus, pelo terror que sentiram ao serem envolvidos por uma grande tempestade, despertaram Jesus, que dormia no barco em que estavam, mostrando assim sua falta de fé, pois não consideraram que o Rei dos Reis havia dito: passemos a outra margem e, portanto, aquele barco jamais poderia naufragar, não importando a violência da tempestade. Os israelitas, diante dos trovões, dos relâmpagos, do som de trombeta e fogo no Monte Sinai, afastaram-se e disseram a Moisés que, após Deus falar com eles ouviriam a Moisés, temendo que se Deus com eles falasse, morreriam, conforme Êxodo, capítulo 20, versículos 18 a 19. As profecias bíblicas sobre o tempo do fim, de modo especial no capítulo 24 de Mateus e no capítulo 21 de Lucas, descrevem sinais que precedem o fim do mundo, tais como guerras, fome, epidemias e terremotos, alertando-nos da proximidade dos últimos dias. Todavia, não devemos nos amedrontar ao nos depararmos com esses sinais, pois eles indicam a proximidade da vinda do reino de Deus, trazendo paz e segurança aos eleitos, conforme lemos em Lucas, capítulo 21, versículo 28. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Assim, os sinais do fim para nós cristãos devem ser motivo de esperança e fortalecimento da fé, porque indicam o cumprimento da promessa do reino de Deus e a volta de Jesus Cristo para julgar este mundo e buscar a sua igreja. Nunca devemos esquecer que Deus tem o completo controle da história e assim o futuro está em suas mãos. O ponto central da nossa fé como cristãos é a segunda vinda de Cristo. Esses sinais que nos envolvem, aumentando em frequência e intensidade tal qual as dores do parto, indicam a proximidade do retorno de Cristo, o qual cumpre a promessa da salvação e restauração do mundo, novos céus e nova terra, conforme Isaías capítulo 65, versículo 17. Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Ouçamos o que a Bíblia nos diz sobre o medo, em Gênesis capítulo 15, versículo 1. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Êxodos capítulo 20, versículo 20. E disse Moisés ao povo: Não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja em vós, a fim de que não pequeis. Deuteronômio capítulo 31, versículo 8. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes.
Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De que me recearei? Salmo 34, versículo 4. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Salmo 55, versículos 4 a 5. O meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam. Tremor e temor me dominam, o medo tomou conta de mim. Salmo 55, versículo 22. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Salmo 56, versículo 3. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Salmo 56, versículo 4. Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer a carne. Salmo 112, versículos 6 a 7. Porque nunca será abalado, o justo estará em memória eterna. Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Como devemos vencer o medo diante das provações? Como devemos vencer o medo diante das provações? Confiando em Deus e na sua palavra. Provérbios capítulo 29, versículo 25. O temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. 1 João capítulo 4, versículo 18. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Deuteronômio capítulo 31, versículo 6. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Buscando a presença de Deus. Salmo 55, versículo 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te sustentará. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Refletindo sobre Romanos 8, 37, versículo 37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Ao meu Deus e Pai, por Cristo Jesus, toda a honra, toda a glória, de eternidade em eternidade. Amém.